Deus, louvado seja Deus. Quero falar de dois personagens bíblicos que causaram muita dor, muito sofrimento ao povo de Deus, ao povo de Israel e à igreja, Balaão e Jezabel. Jezabel viveu por volta do ano 870 a.C., casou com o rei Acabe, que era o rei de Israel, levou Acabe a construir um altar para Baal e a adorar Baal e levar praticamente o país inteiro a adorar a Baal. E Balaão também viveu na época de Moisés, lá na Antiguidade, bem antes de Jesus, e foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, quando estavam vindo para entrar na terra prometida, e Deus transformou a maldição em bênção. Então Balaão ensinou Balaque a armar tropeços ao povo. A Bíblia diz em Lucas 13, 23 e 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar e não conseguirão, não poderão entrar. Então, irmãos, o caminho é estreito, né? Nós temos que renunciar. Só que esses espíritos, tanto de Balaque, Balaão como Jezabel, eles fisicamente já morreram, mas Jezabel era uma bruxa, uma feiticeira, se pintava, né? Segundo Reis 9:30, ela usava maquiagem, ela era vaidosa e feiticeira, e alimentava 850 feiticeiros na sua mesa. E lá no Novo Testamento é citado no livro de Apocalipse, vou ler aqui, capítulo 2, verso 20, carta à igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, alimento sacrificado aos ídolos, para que o povo de Deus coma esses alimentos. Um pouquinho antes, Apocalipse 2 também, versículo 14, carta à igreja de Pérgamo, fala de Balaão. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Então Balaão e Jezabel já morreram, causaram muito mal. Balaão foi morto pelo exército de Israel, Jezabel foi lançada, conforme a profecia do profeta Elias. Mas o espírito deles e os ensinos deles permanecem até hoje, estão dentro das igrejas. E a igreja precisa confrontar esses dois demônios, essas potestades, Balaão e Jezabel. E os dois ensinam a mesma coisa, a se prostituir e a comer os alimentos contaminados, sacrificados aos ídolos. Alimentos enfeitiçados, com encantamento, com pós, com substâncias malignas ali para destruir a fé do povo, para destruir a saúde, para destruir a igreja de Cristo. Então vejo, irmãos, que a nossa luta ela é espiritual. A igreja precisa se posicionar contra esses espíritos, contra esses demônios que derrubam a fé de muitas pessoas. E hoje você vê pouco pregar isso, né? Está aqui. Balaão viveu há milhares de anos atrás, Jezabel também, mas aqui no Novo Testamento, na carta à igreja de Pérgamo e Tiatira, a advertência contra a doutrina de Balaão e contra tolerar o espírito de Jezabel não pode nem ser tolerado, porque ambos ensinam a prostituição e a comer alimento sacrificado aos ídolos. Mas em nome do Senhor Jesus cai por terra essas potestades malignas. Pelo poder da palavra são derrotados, queimados, destruídos pelo poder de Deus, porque são espíritos malignos. A luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Louvado seja Deus.